Como eu já disse algumas vezes, o grande problema do estudo dos números complexos, principalmente desta forma trigonométrica, é que muita gente não lembra de quase nada, não consegue aplicar as propriedades mínimas de trigonometria. E esses exercícios eles acabam sendo complexos, principalmente por causa deste conhecimento de trigonometria. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os exercícios para ver se a gente entende melhor aquelas propriedades. Tá? Então vou fazer aí, vai ficar demorado, serão vários vídeos ou então vídeos grandes para explicar essa quantidade minúscula aí de exercícios. Talvez eu não faça todos, tá? Mas vou fazer alguns com bastante atenção, reforçando aquilo que for necessário. Essa primeira questão, por exemplo, olha só, você pode fazer de diversas formas. Dados os números complexos Z1, tá aí o Z1, tá o Z2, calcule Z1 dividido por Z2 e Z1 vezes o argumento de Z1. Veja que o número ele está na forma trigonométrica. Tanto Z1 e Z2 estão na forma trigonométrica. O que você pode fazer? Vamos aproveitar para ver como é simples passar da forma trigonométrica para a forma algébrica. Olha só o Z1, por exemplo. O que é o Z1? É 3 vezes cosseno. O que é π sobre 2, pessoal? Π sobre 2. Isso aí é o ângulo na forma de radiano, tá? Lembrem-se que vocês podem fazer a regrinha de 3 se precisarem, mas para passar de radiano para grau é mais fácil ainda. Ó. Tem o π sobre 2. Quando tem o π, aparece o π, você só precisa substituir o π por 180 graus, né? E aí, terminando a conta aqui, ó, 180 dividido por 2, você tem 90 graus. Para passar de radiano para graus é bem fácil, tá? E eu vou trabalhar em grau porque para mim é mais fácil, para a maioria de vocês também vai ser. Então vamos lá, o Z1 nada mais é do que 3. O que é cosseno de 90 graus? Vocês devem lembrar do ciclo trigonométrico. Que, cosseno está aqui. Cosseno eu vou olhar o valor nesse eixo aqui. Então 90 graus está bem aqui. Quando eu faço a projeção no eixo dos cossenos, dá em zero. Então cosseno de 90 graus é zero. Mais i que multiplica seno de 90 graus. Seno de 90 graus. O que é seno de 90 graus? Bom, o valor do seno a gente olha aqui nesse eixo vertical. Aqui, lembre-se que o ciclo trigonométrico tem raio 1. Então, esse ponto aqui, que é o 90 graus, que representa o ângulo de 90 graus, vai ter seno igual a 1. Portanto, 1 vezes i. Z1 nada mais é que 3 vezes 0 mais, 0 mais i, que é só o i, 3 vezes i, 3i. Esse é o Z1 na forma algébrica. Vou aproveitar que eu calculei o Z1 e vou fazer aí a letra B, tá? Porque a letra B está falando para eu calcular Z1 vezes módulo de Z1. Já que eu encontrei a forma algébrica, uma alternativa é essa. Você pode passar, como essas contas aí são razoavelmente fáceis, você pode passar para a forma algébrica e fazer o que você está pedindo. Eu não faria isso, tá? Principalmente por causa do Z2, mas vamos lá. Aproveitando que a letra B aqui é muito simples, esse é Z1. Qual é o conjugado de Z1? Bom, conjugado é o mesmo número, só que a gente troca o sinal da parte imaginária. Portanto, aí vai ficar, o conjugado vai ficar isso aqui. Quando eu multiplico Z1 pelo conjugado de Z1, eu tenho 3 que multiplica i vezes menos 3i. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter menos 9 vezes i vezes i, e é i ao quadrado. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Portanto, menos 9 vezes menos 1 dá 9. Logo, está aqui, a resposta aqui é 9. Precisava ter passado, se fosse um número mais complicado, precisava ter passado para essa forma algébrica? Não. Primeiro porque vocês deveriam se lembrar que uma das propriedades do módulo é a seguinte: quando eu pego um número complexo e multiplico pelo seu conjugado, o resultado é igual à raiz quadrada não, ao quadrado do módulo. E aí quando você tem um número aqui na forma trigonométrica, pessoal, você já tem o módulo do número. Tá? Na forma trigonométrica, essa parte aqui é justamente o módulo do número, ou seja, o módulo de Z1 é 3.
Quando eu faço a multiplicação do número complexo pelo seu conjugado, eu tenho um módulo ao quadrado. Portanto, esta multiplicação aqui teria que dar 3 ao quadrado, que foi justamente o que nós encontramos aí. Só para fazer o Z2, eu não vou continuar trabalhando na forma algébrica, tá? Eu vou usar as propriedades, as operações na forma trigonométrica. Então, só para fazer aí o Z1, o Z2 na forma algébrica, eu vou terminar isso aqui. Ó. Então, Z2 vai ser 4. Cosseno, o que é π sobre 4? Aqui está representado em radiano. Π sobre 4 em graus, 180 dividido por 4 é 45. Então, a gente vai calcular o cosseno de 45 graus. Π sobre 4, né? O ângulo vai ser sempre o mesmo. Esse é o bom, o argumento. Então, Z2 vai ser 4. Cosseno de 45, se eu não me engano, é raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Aí, ó, eu vou ter o 4 que multiplica todo mundo aqui, né? Ó, 4 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, porque 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Aqui é a mesma coisa, só que está multiplicando o i também, então eu vou colocar assim, ó. Pronto, esse aí é o seu Z2 na forma algébrica. Então, já tínhamos lá que Z1 era 3i. Se você tem muita dificuldade com a forma trigonométrica, veja que pelo menos para sair da forma trigonométrica para passar para a forma algébrica é muito simples. Então, passa o número para a forma algébrica e faz as contas da forma como você já está acostumado. Eu não vou gostar de fazer essa conta aqui, ó, porque, por exemplo, na letra A, Z1 sobre Z2 vai ficar 3i sobre... E aí, para resolver isso aqui na forma algébrica, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2, raiz de 2, menos 2i, raiz de 2, né? Em cima, embaixo aqui também, fazer todo aquele processo. Eu não vou fazer esse processo, a gente já passou dessa fase. Vou aplicar então, vou trabalhar com a forma trigonométrica. Vamos fazer a primeira questão usando a forma trigonométrica? É bem simples, bem simples. Olha só, a divisão fica um pouco mais facilitada. Para eu dividir dois números complexos na forma trigonométrica, Z1 sobre Z2, eu pego o módulo de Z1 sobre o módulo de Z2, então 3 sobre 4, e multiplico. Aqui vai ficar o seguinte, ó, cosseno do primeiro, π sobre 2, a gente já viu que π sobre 2 é 90, tá? Menos o ângulo que está no segundo, que está nesse aqui de baixo. Aqui, ó, é 45, né? Então, 45 graus. Mais i seno. Mesma coisa. Ângulo do primeiro menos o ângulo do segundo. E aqui eu devia ter colocado um colchete aqui, ó. Vou colocar um colchete. Pronto. Simples, só resolver isso aí. Então, Z1 sobre Z2, na verdade, é 3 sobre 4. 3 sobre 4. 90 menos 45 é 45, tá? Portanto, vai ficar cosseno de 45 graus, mais i, aqui a mesma coisa, seno de 45 graus. Por último, bom, só para ficar melhor, vamos colocar isso aqui na forma, já que a questão trabalhou na forma do ângulo, na forma de radiano, eu vou passar de volta para radiano. Eu nem preciso me esforçar, né? Porque já tenho aqui, já sabia que π sobre 4 é 45 graus. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Para resolver a segunda questão na forma trigonométrica, já que é uma multiplicação, e a multiplicação de dois números complexos é o seguinte, se eu tenho Z1 vezes Z2, né, eu vou ter módulo de Z1, que eu vou chamar aqui de ρ, não consigo desenhar o ρ direito, vezes ρ2, cosseno, o ângulo do primeiro, o argumento do primeiro, que é θ1, mais
o argumento do segundo, θ2, mais I seno o ângulo do primeiro mais o ângulo do segundo. É assim que eu faço a multiplicação. Como aqui eu tenho um número vezes o seu conjugado, a única coisa que muda no conjugado é a representação da parte, do sinal da parte trigonométrica, tá? Neste caso aqui, 90, 90, vai dar 0. Não é interessante você mudar isso aqui, ó. 180 vai dar menos 1, aí não vai dar certo. Porque olha só, olha a representação no plano cartesiano, veja, no plano de Argand de Gauss. Se eu tenho um número complexo, por exemplo, o Z1, ele está aqui, ó. O que é o conjugado? A parte real vai ser a mesma, tá? A parte real vai ser a mesma, ok? O conjugado, portanto, vai ter apenas o sinal da parte imaginária trocado. Vai ser uma reflexão, vai ser o simétrico dele aqui, ó, em relação ao eixo real. Ok? Então, o módulo estaria aqui, que é a distância. O módulo seria exatamente o mesmo. O argumento aqui, ó. O argumento do conjugado vai ser toda essa parte aqui, ó, todo esse pedaço. Mas se você olhar no sentido horário, vai ser simplesmente o menos θ, tá? Tanto faz aqui se você achar muito complicado descobrir quem é este argumento aqui, é razoavelmente simples, né? É só pegar 360 e tirar o θ, você simplesmente considera calcular o ângulo da forma negativa. Então, eu não gosto dessa forma de fazer. Mas olha só, o que é o argumento? É no caso de Z1, o argumento de Z1, o argumento na forma trigonométrica, se você tiver com muita dificuldade de calcular, o argumento de Z1 vai ser 3, o módulo é o mesmo, só que o ângulo, eu vou pegar ele aqui, ó, na parte, no sentido horário. Então, vai ficar cosseno de menos π sobre 2 mais I seno de menos π sobre 2. Tá? Obviamente, π sobre 2 não é esse ângulo que eu estou representando aqui de forma genérica. Tá? Seria o ângulo de 90, que ficaria exatamente em cima do eixo. Então, olha só, quando eu faço essa multiplicação e aplico a propriedade aqui da multiplicação de números na forma trigonométrica, eu vou ter Z1 vezes o argumento de Z1, o módulo é o mesmo, então vai ficar 3 vezes 3. Aqui eu vou ter cosseno, o ângulo do primeiro, que é o quê? π sobre 2, mais o ângulo do segundo, que a gente viu que muda só o sinal aqui, então vai ficar menos, tá? Vou tirar esse sinal de mais, π sobre 2, mais I seno de π sobre 2 menos π sobre 2. Na verdade, isso pode ser pensado, esse raciocínio, que não é nem o melhor, pode ser feito para qualquer ângulo, né? Que seria θ, qualquer que fosse θ, menos θ, já que eu pensei desta forma aqui que eu sugeri a vocês. E aqui é a mesma coisa. Então, ó, qualquer que fosse o ângulo, aqui ficaria cosseno, porque seja lá que fosse o ângulo, θ menos θ seria cosseno de 0. Mais I seno de 0, né? Qualquer que fosse o ângulo. 3 vezes 3, 9. Cosseno de 0, a gente sabe que é 1. Seno de 0 é 0. Portanto, 0 vezes I, 0. Então, ficaria 9 vezes 1, que continua sendo 9. Essa seria a dificuldade de trabalhar
esta conta aqui na forma trigonométrica. Talvez aí, se você não raciocinar bem dessa forma, não lembrar das propriedades do módulo, seja mais conveniente de fato passar para a forma algébrica, porque na forma algébrica você deve lembrar de como se calcula o módulo de um número, o módulo não, o argumento de um número complexo com mais facilidade. E na forma trigonométrica você ficaria com essa dúvida aí de como fazer. Vamos ver se dá para fazer mais um exercício ainda nesse vídeo. Bem, eu acho que dá para resolver essa segunda questão bem rapidinho, tá? Então já estão aí as respostas, ok? Eu vou me dedicar mais à explicação deste gráfico aqui, olha só. Veja bem. Sejam Z e W, obtém o produto ZW. Produto ZW, como é que se faz a multiplicação de dois números complexos? Você pega o módulo do primeiro e multiplica pelo módulo do segundo, né? Vou colocar a fórmula aqui, ó. Vou colocar a fórmula aqui, vou repetir para decorar a fórmula bonitinho. O módulo de Z, então, ρ de Z, vezes ρ de W, isso que multiplica. Cosseno θ de Z mais θW, estou multiplicando dois números complexos na forma trigonométrica. E seno θZ mais θW, né? O argumento de W. Pronto. Fazendo isso aqui, esta multiplicação que ele está pedindo, o que me sobra? O módulo de Z é 2. Então, 2 vezes. O módulo de W é 4. Vamos lá. Cosseno de π sobre 6 mais, então, θZ mais θW. Vamos lá. π sobre 6 mais 2π sobre 3. Ok? Faz aí da forma que você achar melhor. Eu vou fazer aqui o MMC, então é 6. 6 por 6 dá 1 vezes π dá π, mais 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2π vai dar 4π, portanto, eu tenho 5π sobre 6. Então, 5π sobre 6. Mais i. Não precisa fazer a mesma conta aqui, né, gente? Porque vocês sabem, já deve ter ficado óbvio que o ângulo é o mesmo. Pronto, tá aí. 2 vezes 4 é 8. Tá aí a resposta, tá? Para esta segunda questão. A representação aqui que ele fez é bem simples. Ó. Isto aqui, este tamanho aqui é o módulo de Z. Então, aqui teria um comprimento 2. O ângulo não tem para onde correr, é o de 30 graus. Cadê o 30 graus, professor? Π sobre 6 em radiano equivale a 30 graus em graus. O W também não teria o que fazer. Você teria que encontrar o ângulo. O ângulo aqui já fica mais difícil no W, né? 180 por 3 dá 60. Então, seria 120. Seria o ângulo de 120. Estaria alguma coisa assim. Aí você teria que medir aqui para dar um tamanho para o módulo, que o módulo, inclusive, é 4. Seria o dobro, tá? O W aí é o dobro. Se aqui é 2 e tem esse tamanho, aqui ficaria com o dobro de tamanho. Mas, ó... eu deveria usar outra cor igual eu fiz ali. Então, aqui seria 120 graus, tá? O 5π sobre 6. Esse aqui seria o W. Pela conta que você fez aqui, não vai ficar nem um pouco difícil você representar o ZW. Porque o ângulo já está determinado ali. A gente sabe que quando a gente multiplica dois números complexos, o que a gente faz? A gente soma os ângulos. Portanto, se o ângulo que você somou aqui foi 5π sobre 6, ó, 150. O ângulo aqui, né, é 150. Se você tinha um ângulo de 120 e um ângulo de 30, o produto entre eles vai resultar um número complexo com ângulo igual a 150. 120 mais 30, 150 graus. E o módulo? O módulo é 8. Então, esse tamanho aqui você iria medir com a régua, ficaria 8. É basicamente esse desenho que está aí.